Olá, telespectador, nosso patriota que está assistindo. Hoje começa aqui a nossa jornada na luta pela nossa pátria, o nosso podcast pela nossa pátria. E aqui na nossa bancada temos, com sua beleza, para enfeitar esta bancada maravilhosa, ela que é estudante de ciência política e estudante de ciências econômicas. Com vocês, Simone Faro. Olá, pessoal. Nós estamos aqui agora, vamos começar esse podcast, mas na verdade a gente está começando, a gente teve a intenção de começar, todos nós conversamos e pensamos no futuro do nosso país. Eu sei que nós somos só um grãozinho de areia no meio desse mundaréu, só que se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, e a gente vai conseguir disseminar informações reais e verdadeiras para a maior quantidade de pessoas, que é o que a gente está vendo hoje que não acontece. E a gente vai conseguir, dessa forma, lutar um pouquinho pelo nosso país. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar muito longe. E a intenção é lutar de verdade, não é desistir pela nossa pátria. Vamos lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pela nossa família. E conosco também lhes apresento ele que é doutor em duas áreas. Ele é doutor na área de saúde e na área de humanas. Ele é formado em fisioterapia e está acabando agora no final do ano, ele acaba o seu curso de Direito, mas já está com a OAB na mão. Olha o nível de gente que a gente tem aqui na nossa bancada. Com vocês, Everton Faro. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está nos assistindo e nos vendo na hashtag podcast pela nossa pátria. Estaremos aqui para dar os esclarecimentos necessários para que nós continuemos lutando pela nossa pátria, para que não calhe a nossa voz e para que o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos estejam garantidos diante desse cenário caótico que estamos presenciando nos dias de hoje. E eu me apresento para vocês também. Eu que sou terapeuta na área de relacionamentos, eu mexo com amor, então nada mais justo uma pessoa para falar sobre o amor da canhota que está vencendo tudo. Eu, Diogo Faro. Então vamos começar agora. Você queria falar alguma coisa, Simone? Só lembrando que quando a gente começou, né, a gente começou tudo isso com toda essa ideia, na verdade, foi em forma de apoio à Jovem Pan. Somos né, todos Jovem Pan. Está sofrendo censura. Então tá aqui, ó, somos todos Jovem Pan. Começamos tudo isso, na verdade, em apoio à Jovem Pan. Pessoal que estiver assistindo aqui, se compartilhar nosso vídeo, já põe a hashtag Somos Todos Jovem Pan. Vamos apoiar porque eles são a maior emissora que está ajudando a combater essa tirania da canhota que eles querem acabar e calar nossa voz, tá? Então vamos começar hoje com a fala do excelentíssimo presidente da nossa república. Acompanhe esse vídeo aqui. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esses ataques. É preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Como vimos aí no vídeo, ele diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Orgulho de ser chamado de comunista. O presidente de uma república federativa, falando que tem orgulho de ser chamado de comunista. O que podemos refletir sobre isso? Com vocês a palavra.
Quando o nosso excelentíssimo presidente fala para vocês que ele tem orgulho do comunismo, ele só esquece de falar para vocês os horrores que o comunismo causou, isso mundialmente falando. Eles esquecem, meus queridos, de falar para vocês que o comunismo matou milhares e milhares de pessoas, que matou milhares de pessoas na União Soviética. Ele esquece de falar para vocês que das igrejas incendiadas no Camboja durante o Terror Vermelho. Ele esquece de falar para vocês das crianças cristãs que foram condenadas à morte por fuzilamento na revolta dos cristeiros no México. Ele esquece de falar para vocês também da fome, da grande fome da Ucrânia. Ele esquece de falar para vocês do martírio da Polônia. Ele esquece de falar para vocês que freiras e bispos foram expulsos da Nicarágua, onde o amigo dele, Ortega, que na época da eleição não se podia falar que ele tinha nenhum tipo de ligação com o Ortega, no caso também, que é um ditador, que expulsou freiras e padres da Nicarágua. Ele esquece de contar isso pra vocês. Ele esquece de falar pra vocês que 60 milhões de pessoas foram mortas por Mao Tse-tung na China. Isso tudo ele esquece de falar pra vocês. Agora, será que o nosso presidente, quando ele fala que ele tem tanto orgulho do comunismo, será que ele tem orgulho de tudo isso que o comunismo causou também? Ou será que ele tem orgulho do quê? Do socialismo que eles pintam que é uma coisa excepcional, só que um não anda sem outro, a gente sabe muito bem disso daí. O comunismo é isso. Esse é o comunismo que o nosso presidente tem orgulho. E na sua segunda fala, ele entra falando que o nosso país ele tem a mania de sempre pregar discursos a favor da família, a favor da democracia, quando, na verdade, eles estudaram a vida inteira como destruir isso. Que é o caso do que vem acontecendo hoje. A gente vê aí que é filho contra pai, eles fazem de tudo para acabar com a família, criando minorias, para ter intrigas, para eles criarem divisões de povos. O que você acha disso, Everton? Esse é um grande absurdo que um chefe de Estado, né, um representante da massa do povo, né, pode dizer. Porque olha o grande absurdo e a grande incoerência com relação ao pensamento do que é realmente a família, do que é o povo, do que é patriotismo. Tudo que eles lutam contra, tudo que o comunismo luta contra, tudo que o Lula, com as palavras dele, não foi eu que disse, não foi ninguém que está aqui nessa mesa que disse. Ele, com as próprias palavras dele, disse para o Brasil e para o mundo inteiro ouvir. Esse absurdo. E o que eu fico mais indignado com tudo isso é quem é da esquerda, quem é do lado dele, aliado dele, não digo nem que está lá do lado do palanque com ele, mas as pessoas que votam nele, ou que não conhecem a história do comunismo, ou os mesmos que conhecem. Como é que apoiam essa fala, esse presidente, esse governo com essa ideologia? Mas vou te falar, Tom, porque na verdade o Karl Marx, que é quem eles seguem, na verdade os esquerdistas seguem, ele já falava, né? A religião é o ópio do povo. Então, o princípio de tudo do marxismo, que é o socialismo que eles dizem, e o comunismo, é acabar com a família e acabar com a religião. E antigamente eles escondiam isso, né? Antigamente eles faziam as reuniões, mas essas coisas não eram expostas, eram escondidas. Hoje em dia já tá tudo jogado na nossa cara. Sim, antes eles escondiam. Não, comunista nunca, jamais. Agora que já tá tudo daquele jeito, joga na cara do povo. Sou comunista mesmo. E a gente é obrigado a quê? Engolir. E o que eu acho também é que esse povo, essa fatia de esquerda, são muito desinformados. Por quê? Como é que pode a gente dizendo isso para eles vendo isso em todas as mídias em hoje em dia, mesmo assim, eles não acreditam. Aí é onde entramos no caso da PL 2630, que é da censura das fake news. Que as informações que a canhota tira, que ilude o povo de esquerda, vêm dos grandes meios de comunicação, que eles mesmos transmitem para o povo essas informações. Tudo é desenhado do jeito que eles querem que seja. Então o povo já é
doutrinado para acreditar nas mentiras que são implantadas na cabeça deles? Eu vou te falar uma coisa, Diogo. Na verdade, nós também fomos envenenados. Só que a dose hoje é muito maior. Na nossa época de escola, a gente também não ouvia falar que o socialismo era bom, que os ricos eram culpados pela pobreza. Isso tudo já vem da nossa época. Nós também fomos envenenados. São as crenças limitantes. A dose hoje só é um pouco maior do que na nossa época. Mas são também nós crescemos também com tudo isso. O Estado é nosso protetor, são coisas desse tipo que né, já vem lá de trás. Hoje em dia está cada vez maior. Foi se normalizando ao ponto que chegou que tudo isso é normal e o que a gente tinha com o conservadorismo como certo, hoje passou a ser errado. E é por isso que, como você disse, que eles estão querendo calar todas as vozes que podem mostrar isso para as pessoas, né? E os argumentos que eles estão usando contra a Jovem Pan? Quais são os argumentos que eles usam? Lógicos e óbvios. Os argumentos que eles estão usando hoje, na verdade, é que a Jovem Pan incitou as ações do 8 de janeiro. Né? Esses são os argumentos. Quando você não tem argumento, você inventa algum. E de tanto você contar uma mentira, ela se torna verdade. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Exatamente. Esse é um dos mandamentos do comunismo. Você implanta uma história. Tanto que a Coreia do Norte ela é fechada. Lá eles acreditam no que eles passam. Eles idolatram o líder deles lá, que é o Kim Jong-un. Sim, a gente tem. E o pai dele é um deus lá, porque o pai dele nasceu, na verdade, na União Soviética. E eles falam que ele nasceu num monte. E quando ele morreu, falam que surgiram 2 arco-íris, veio 2 cisnes. Eles contam uma história pro povo. Sim. E o povo acredita nessa história. A gente tem até a história da Copa do Mundo de 2014, onde a Coreia do Norte nem participou. Mas eles levaram o caneco pra lá. Levaram o caneco. Foi contra Portugal. Contra Portugal de Cristiano Ronaldo, eles levaram o caneco. E detalhe, que eles golearam, segundo eles golearam a China, ganharam de 4-0 da China, ganharam, não sei, de 7-0 de um outro time, golearam todo mundo. E foi a informação que foi passada pra eles lá, e quando você só tem acesso àquela informação, aquilo se torna uma verdade. Lá só existe uma rádio, que é a rádio do governo. Você, dentro de casa, você não pode desligar o rádio tem que ficar ligado sempre. Você pode até abaixar o volume do rádio, mas você não pode desligar o rádio. E tudo que passa no rádio são programas sempre falando bem do Kim Jong-un, sempre a coisa falando bem dele. Ele trouxe muitas conquistas. Então, pra você ter ideia, é assim, quando você não tem informação, a informação que é passada pra você é aquela que se torna uma verdade. É isso que acontece. Por esse motivo que eles querem acabar com a Jovem Pan. Porque a Jovem Pan é a única emissora que dá valor pro conservadorismo e que mostra, na verdade, os dois lados, né? Porque se você for ver as outras TVs, não. A grande mídia, ela só mostra aquilo que convém ao governo, que convém a ela e ao governo, né? Coisa que a Jovem Pan não faz. Isso, e é exatamente essa situação. A Jovem Pan é uma emissora que ela é diferenciada dentre os meios de comunicação. Por quê? Ela emplaca as notícias dentro das verdades, dentro do que diz a Constituição, Estado Democrático de Direito. Tudo que a Jovem Pan emplaca de notícia é respeitando todos os limites de informação, de respeito a todos que elas direcionam. Alguns pontos, né, que eles perseguem a Jovem Pan, por exemplo, que eles dizem que é por ela questionar o processo eleitoral sem provas. Aí que tá a situação. Questionar o processo eleitoral é crime? Isso está dentro da democracia. Isso está tudo é questionável. Né? Isso tudo é questionável. Questionar vai ser questionado até quando for possível, até nos calar, até quando tentarem nos calarem de vez. Porque isso é uma coisa que jamais deve ser admitida dentro de uma democracia. Em qualquer governo. A questão recai sobre qual situação, né? Sobre o voto impresso. O que existe de crime? E o que existe de errado de você ter a possibilidade de fazer uma auditoria, de fazer por uma segunda vez uma conferência do que realmente foi feito nas urnas? Não existe crime nisso. Porque eles alegam, né, que a Jovem Pan, decorrente disso, e incitou
a violência, incitou a população a irem para as ruas, que até pararam, né? A CPMI. Isso, incitaram a população a irem para as ruas, fazer aquelas paralisações, né, em frente aos quartéis, como incitou as Forças Armadas, né, a utilização das Forças Armadas. Mas qual é o ponto de vista? Na verdade, ela jogou uma informação, né? Porque uma informação não é uma desinformação. Uma opinião não é uma desinformação. Uma opinião é pessoal. Tanto que nas bancadas da Jovem Pan, eles sempre levam alguém da canhota, que é o contraponto. E o debate acontece ali. Você joga um assunto, uma opinião, você não é obrigado a acreditar. Você pega ela para si e depois você vai estudar o assunto e vai tirar suas próprias conclusões. Você vai o problema é que o povo ouve e já está suficiente. Eu tenho que ocupar meu tempo vendo minhas redes sociais, fazendo minhas coisas. O que eu já vi ali na TV já é o suficiente, eu acredito no que foi dito. Isso é o que acontece. Olha, falando nesse negócio, que algumas pessoas, na verdade, acham que a gente nunca vai entrar numa ditadura, que não tem a possibilidade. Se você for pegar matérias de fora, que falam sobre as ditaduras de fora, você vai ver, Venezuela endurece a censura e prende jornalistas. Tortura e morte de opositores viraram rotina na Venezuela. China vai punir quem curtir posts nas redes sobre protesto contra a política de Covid-0. Com nova lei, China prende quem questiona feitos e personagens considerados heróicos. China prende professor que criticou o presidente Xi Jinping por causa da pandemia de Covid-19. Cuba condena 381 por participação em protestos contra o regime. Cuba condena 128 manifestantes. Lei na Nicarágua prevê pena de prisão para quem o governo considerar que publica notícias falsas. Nós temos quantas pessoas... Peraí, nós temos quantas pessoas presas de 8 de janeiro? 1.200, né? Alguém está vendo alguma semelhança? Eu não vejo semelhança nenhuma. Eu sei que tem 1.200 pessoas presas há mais de 6 meses, que as famílias nem têm notícia. Você viu? Teve um caso esses dias de uma menina que ela está em depressão, porque foi preso pai, mãe, 2 irmãos, ela parou a faculdade, largou o trabalho. Cadê os direitos humanos para cuidar da cabeça dessa menina, que deve estar na loucura, porque não tem notícia dos pais, não sabe o que está acontecendo, e ninguém resolve esse caso. Mas não vemos semelhança, jamais entraremos numa ditadura. Não. O problema hoje é que socialismo funciona. Você pega essa juventude, eles replicam exatamente aquilo que eles veem. Você pega, por exemplo, vamos dar um caso assim que foi um caso bem tradicional. O caso do Bolsonaro, onde na época do Covid ele fez durante todo um trecho de uma entrevista onde ele estava falando do Drauzio Varela, e ele falou, Drauzio Varela falou que era só uma gripezinha. O que eles fizeram? Cortaram a parte Drauzio Varela e deixaram a parte onde ele falava, uma gripezinha. A partir disso daí, o que você mais escuta todo mundo falando? Ele é genocida porque ele falou que é só uma gripezinha. E as pessoas não se dão ao trabalho, a informação tá aí. É só você busca os dois lados. Nesse caso que a PL 2630 teria que entrar pra... Isso é fake news. Você tem que buscar os dois lados. A gente tem todos nós temos acesso à informação. Gente, isso daqui, é informação. É só você buscar. Olha aqui, você não precisa acreditar em tudo aquilo que a mídia passa. Você não gosta de Jovem Pan? Ok, vamos assistir como contraponto. Nem que seja pra eu falar que tá errado, nem que seja pra isso. Mas eu vou assistir, eu vou pesquisar. Estão falando isso, eu vou pesquisar, porque eu tenho certeza que eles estão errados. Mas não, as pessoas preferem não se dar o trabalho de procurar por preguiça ou por comodismo e acreditar simplesmente no que a grande mídia fala e ser manipulado. Que é o que os jovens fazem. É do Bozo, vou compartilhar. Sim, recebe, é do Bozo? Que eles ridículo, esse xenofóbico, genocida. Eu vou compartilhar. Já eles viram os robôs na mão do sistema. É isso que está acontecendo. E cadê o combate à fake news agora? Você quer ver um negócio mais atual em relação às fake news, tão grave quanto ou mais, é o que acontece dentro do governo de hoje. Um exemplo, quando se tem notícias, né, quando se falam sobre benefícios e privilégios, né, em relação ao presidente e a sua companheira, né? A Janja. Esbanja. E esbanjam dinheiro, sofá de não sei quantos mil, móveis de não sei quantos mil. Aí tá tudo normal, né? Aí que acontece? Propagaram fake news
a respeito de que quando o Bolsonaro e a Michelle saíram do palácio, de que eles teriam levado móveis do palácio. Não sei se chegaram a ver. Isso, Quem que acabou falando, né, sobre esses assuntos? Aqui tem o nome de alguns deles, que são todos pessoais que compõem o governo atualmente, com cargos dentro desse governo, né? Rony Telles, Thiago Reis, João Antônio, Marcos e Felipe Neto. Grandes propagadores Senhora. de quê? De fake news. Só que quando o fogo é amigo, né? É meu amigo, é meu parceiro, a opinião é parcial, né? Não vale pro outro, mas se é pro meu inimigo, vale, né? Aí é o grande problema que a gente acaba enfrentando. E seriam essas pessoas que iriam definir, através do PL da censura, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode se falar. Ou seja, a pessoa de direita que quiser falar qualquer coisa contra o governo, não pode falar. Então, agora nesse caso aqui, ó, Lula já gastou mais de 20 milhões de reais em viagens internacionais. Porque a dona Esbanja gosta de ficar em hotéis de luxo, ela gosta de conhecer todas as mordomias que existem pelo mundo. Então ele já gastou mais de 20 milhões. Enquanto ele é o presidente dos pobres, ele governa para os pobres, é o pai dos pobres. Mas nosso pai dos pobres e a nossa querida Esbanja já gastaram 728 mil nessa última estadia em Paris, em 2 dias de estadia. Enquanto isso, eles falam, o quê? Que você não pode Essa ter duas fonte TVs. que eu passei aqui foi pela revista Veja, tá? Mas eu vou te falar, e as pessoas, se você for falar ainda para essas pessoas de esquerda, principalmente os jovens, eles defendem ainda de um jeito, mas é bem aquilo, né? É como tá no livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. Os animais não podem dormir em camas com lençóis. No começo, né? No começo do comunismo... Vai se mudando a narrativa. Quando é o socialismo, que todos vão ter os mesmos direitos, ninguém pode dormir em camas. É tudo igual para todo mundo. A partir do momento que o poder vai tomando conta, animais já não podem dormir em camas com lençóis. Porque os porcos que dominaram o poder, eles estão dormindo nas camas. Mas eles tiraram todos os lençóis animais. e aumentaram as regras. Sabe outra coisa que... Lê esse livro, só falando para quem está em casa, lê esse livro, A Revolução dos Bichos. Ela engloba essa parte de você acabar com o capitalismo e impor o socialismo, que vira o comunismo logo em seguida. Lê esse livro que você vai ver que é muito bom. A grosso modo, fazendo uma análise, sabe uma coisa que não é que me incomoda, me intriga, mas deve intrigar mais ainda a esquerda. Se é que elas fazem análise de alguma coisa para ter algum raciocínio a respeito. Um exemplo. Para eles, Bolsonaro é ladrão, é criminoso. Por quê? Trouxe joia do exterior, né? Teve aquela polêmica dos cartões de vacina, né? Eles buscam tudo, né? E não acham. Engraçado, né? Não teve apoio para vacinação, né? Em relação à Covid. E assim, para eles, Bolsonaro é um criminoso. Agora eu faço uma pergunta. Vocês acham que, com a sede que a esquerda tem, com a sede que os militantes de esquerda que estão no poder têm de prender o Bolsonaro, com sangue nos olhos que eles têm, vocês acham de verdade que se ele tivesse alguma coisa... Tudo bem, os processos estão rolando. Você acha que se tivesse algo de concreto que justificasse... Já tinham achado. Você acha que ele já não estava preso? Já tinham achado. Por que não está preso até hoje? Eu vou te explicar uma coisa sobre a base do comunismo. A base do comunismo é você criar um adversário. E mesmo que o Bolsonaro já não esteja mais no poder, tudo de ruim que acontece hoje, você pode olhar nos discursos. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. No comunismo você tem que criar um inimigo. Você tem que gerar esse ódio do povo por uma pessoa. E tudo de ruim que acontece, você coloca nessa pessoa. Então eles pegaram o Bolsonaro para isso. O Bolsonaro foi um divisor de águas. Ninguém se ligava em política antes dele. Depois de Bolsonaro, apareceu um monte de jovem retardado aí que não sabe nem o que fala, apenas vai lá gritar, homofóbico, não sei o que lá, vai lá gritar um monte de coisa que eles nem sabem, porque eles pegam informação da grande mídia que não dissemina fake news, né? Mas é de lá que eles tiram as informações. Mas o Bolsonaro foi um divisor de águas, ele não tem nada contra, que senão já tinham prendido o cara. Não tendo o que falar, não tendo o que condenar, tentaram achar algo onde ainda também não tinha, que levou a ele a inelegibilidade. Nos dias de hoje, como se
um impeachment de um presidente não fosse o suficiente para torná-la também inelegível. Uma cadeia, né? Uma prisão. Um presidente foi preso. Um presidente que foi condenado em três instâncias por juízes, magistrados. E isso com um monte de processo arquivado, porque tem um monte de processo que está arquivado. Nem foram julgados mais, simplesmente jogou de canto e acabou. Exato. E esse aí foi elegível na eleição anterior. É o único presidente que se tornou inelegível por nunca ter roubado. Por nunca ter roubado. Esse é o castigo de quem é honesto. Então, se você quiser ser honesto, saiba que um dia eles vão chegar em você, tá? Esse é o nosso questão de tempo. Então, como a gente estava falando dos jovens, né, de hoje em dia, que viraram massa de manobra na mão do sistema, né? Viraram robôs na mão do sistema. Isso é muito visível. Você vê que todos os jovens usam a mesma narrativa. Todos. Parece que eles estão lendo em um papel. O Ctrl-V, Ctrl-C, né? Copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola. É isso que eles fazem. Você vê, que nem eu já havia lido o livro do 1984, que é um livro que é excepcional. Muito bom também, do George Orwell. Todos têm que ler esse livro, porque ele mostra bem como é dentro do comunismo, né? Para quem não sabe, esse livro é essencial. E o comunismo, eu já havia lido, como eu estava falando, havia lido já o livro, e ontem eu estava assistindo o filme. E lá tem uma parte onde todos eles ficam xingando o inimigo, né, do Estado. E parece um monte de robô, né? Que já foi feita uma lavagem cerebral em todas aquelas pessoas e eles ficam xingando, que é o momento do ódio e tal. E você vê os jovens hoje em dia, é bem isso. Se eles estiverem numa sala onde tiverem 50 jovens, colocar o Bolsonaro numa tela, todos eles vão começar a xingar genocida e isso. E a fala é a mesma, você vai ver que é a mesma. Eles se tornaram todos robôs. Leia o livro 1984 que você vai entender a base do comunismo, que é exatamente essa. O que eles não entendem é que o socialismo e o comunismo, não se sustenta sem o outro. Um é necessário ao outro. O socialismo é aquela ideia do governo, do Estado, é o conto de fadas, é a utopia. O Estado detém o poder sobre tudo e faz a divisão das coisas entre as pessoas, né? Só que, para isso ser instalado, precisa do quê? Da distopia, que é o comunismo. A gente precisa da força, porque você não consegue instalar o socialismo sem a força. As pessoas não vão simplesmente se levar a essa ideologia, então tá bom, a partir de agora o Estado manda em tudo e está tudo bem. Você só vai conseguir implantar isso através da força, que é a distopia. O comunismo é a distopia. O socialismo é a utopia, a ideia linda, mas precisa do comunismo, que é a distopia. É isso que eles não conseguem entender. Um não vive sem o outro. Não existe essa ideia bonita de socialismo. É isso que as pessoas os jovens principalmente não entendem. E é onde voltamos ao tópico do tema do programa de hoje, que é hashtag Somos Todos Jovem Pan. Mostra aí. Faz um charminho pra ficar elegante. Somos Todos Jovem Pan. Somos Todos Jovem Pan. Sempre. Pessoal, não vamos deixar de apoiar. Põe um coraçãozinho ali. Pessoal, não vamos deixar de apoiar o Jovem Pan. Compartilha muito essa hashtag. Essa hashtag não tem nada a ver com o nosso programa. Isso aqui é pela Jovem Pan. Não vai pensar que a gente está querendo engajamento. Isso é pela Jovem Pan. No seu post, qualquer post que você fizer, coloca a hashtag Somos Todos Jovem Pan. Isso vai ajudar a combater essa tirania do comunismo. Então, pessoal, não deixa de lutar. A gente começou isso aqui hoje. A gente está correndo vários riscos logo mais. Agora não, a gente é pequeno. Vamos crescer logo, porque agora você vai se inscrever no nosso canal. Vai dar um like, dá um likezinho. Pede para eles darem um like. Dá um like. Pede pra eles darem um like. Dá um like pra nós. Aí a gente vai crescer, e quando a gente crescer e começar a incomodar, eles vão começar a mexer com a gente. Mas a gente não vai desistir dessa luta pelo nosso país. A gente tem família, a gente tem a nossa próxima geração que vai ficar aqui, a gente tá lutando por eles. As nossas vozes não vão se calar. Jamais. Assim como se depender da gente também, as vozes que falam por nós também não vão se calar. Uma coisa que também é super... Assim, tudo bem, muita gente que vai assistir nosso canal, está vendo nosso vídeo, a pretensão é que alcance ao máximo de público possível, de direita e de esquerda. Espero que chegue bastante. A esquerda não busca informação, eles não vão ver isso aqui. Eu espero que chegue, pelo menos alguns de esquerda. Tem um jornal grande que passa a noite, lá para as 8, 9 horas, eles gostam de assistir aquele jornal lá. Quando se fala da cassação, da concessão da Jovem Pan, eles têm que colocar um pouco a mão na consciência de saber o que é uma perseguição, de saber o que é uma censura, porque uma hora você tem uma visão de que isso não está acontecendo.
Outra hora é você ter a visão de que isso está acontecendo, mas para você tá bom. Só que outra hora é quando você enxerga que isso está acontecendo e que estão envolvidos dentro de uma emissora que também comportam, para dar a voz ao outro lado, as pessoas que estão lá dando a sua opinião sobre o posicionamento da esquerda. Podemos citar o nome de quem? Piperno, Felipe, que são grandes... que com eles entram em grandes embates. Isso. Com o pessoal da direita. Vira um debate de qualidade. Vira um debate de qualidade. Onde todas as verdades são expostas. Um debate que não é fácil quando eles estão no programa, porque é um debate que se torna rico. Eles têm um pensamento, muitas das vezes, ao contrário, tem uns pensamentos diferentes, mas nem por isso eles estão contentes com essa situação. Não. Porque, no fundo, eles que também são de esquerda sabem mais do que muita gente a gravidade dessa situação, a gravidade desse cala-boca que querem dar na mídia, não vou dizer de direita, mas que fala sobre a verdade. Não tem como eles serem de extrema direita, porque ano passado eles batiam no Bolsonaro. Eles criticavam o governo Bolsonaro. Então, isso é informação. Você criticar o governo atual e cobrar resultados. E é o que eles faziam. Eles criticavam o Bolsonaro, cobravam resultados. Agora, eles estão criticando o nosso atual presidente, cobrando resultados, criticando essa gastância exorbitante aí de milhões em viagens. Então, contra fatos não há argumentos. Mas eu vou te falar uma coisa, o chicote sempre muda de mão, é isso que eles não veem. A água vai chegar Sim. também neles. Como eu já dizia, não sei se vocês já viram também, eu acho que é Martin Niemöller, era um pensador, como ele escreveu, né? Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Por quê? Uma hora vai chegar em você. Não adianta, uma hora vai chegar. E quando chegar no pessoal da canhota, esses jovens extremistas... Quando chegar neles, não vai ter a gente aqui pra lutar pra vocês. E vocês são fracos. Quem vai lutar por vocês? Acabou. Uma hora você vai se descontentar com alguma coisa do governo. Alguma coisa. Porque não é tudo. Independente de você ser de esquerda, não é tudo que o governo vai fazer que você vai concordar. Em alguma coisa você vai discordar. E quando você for discordar de algo, vai ser a hora que você também vai sofrer as consequências do simples fato de discordar. Então, eu acho que vocês têm que começar a abrir os olhos e perceber que tem coisas que não são certas. Perseguição política não é certa. Censura, tá errado. O que está errado, a gente não pode concordar, a gente não pode compactuar com o que está errado. A gente tem sim que correr atrás dos nossos direitos, tem sim que correr atrás da nossa liberdade. Tudo que a gente está fazendo aqui é única e exclusivamente por liberdade. Na Coreia do Norte, eles têm que trabalhar 8 horas... dormir 8 horas e estudar 8 horas. Essa é a rotina. E o trabalho não é você que escolhe. Eu sou médico, eu vou exercer minha profissão de medicina. Não, depende do vínculo que você tem com o governo, quanto você apoia. Eles vão escolher o seu cargo. Se você for contra o governo, você vai para a lavoura, você vai para os campos de minério, você vai acabar com a sua vida lá. Se você for mais chegadinho no governo, ficar pendurado ali, sabe? Se você for desses aí, você vai ter um emprego um pouquinho melhor. Mas não pensa que ter um emprego melhor vai te garantir uma vida melhor. Porque lá eles vão separar. Tem gente que passa fome. Porque a comida é racionada, tudo é controlado. E isso logo vai acontecer aqui. O primeiro passo é isso, é calar a Jovem Pan. Isso é um teste. Isso não é porque eles querem, isso é um teste. Porque se passa isso, acabou. Aí eles veem que eles estão conseguindo chegar. Se não passar, eles veem que eles não têm tanto poder. Então a gente não pode deixar passar. Isso é só um teste para eles saberem a força que eles têm. E a gente não pode deixar isso acontecer. E pegando o gancho do que você falou, trazendo para dentro do nosso país, a gente pode fazer uma análise da seguinte maneira. Se essas pessoas veem tudo isso e compactuam com isso, por que será que elas fazem isso? Não digo nem aqueles que estão lá num patamar mais baixo, mas aqueles que estão ali
próximo, ou num governo, ou num cargo. Só pode ser por quê? Por vaidade e egoísmo. Porque é que nem ele falou, o comunismo funciona dessa maneira. Enquanto convém, você está lá. Enquanto você é eficiente para eles, você está lá. Enquanto aquilo te satisfaz, né, você está lá. Mas até que ponto isso é válido? Para você, para o povo e para uma família. Eu acho que quem pensa dessa maneira é muito egoísta, porque pensa só em si. Aí, né? Eu vou falar sobre Coreia porque o comunismo está implantado lá. A Coreia é um lugar fechado, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Lá não tem rede social, aqui pra fora não tem nada. Lá, se você comete um crime, mais 2 gerações suas serão punidas. Ou seja, se você tiver filho, ele vai pro campo. E se seu filho tiver filhos lá, o seu neto vai crescer dentro de um campo de concentração, ter um trabalho escravo durante a vida inteira, vai morrer e não vai saber o que é civilização, não vai conhecer nada daqui fora, nem lá o pouco que eles têm de civilidade, nem isso ele vai conhecer. Então todo crime que você comete vai para mais 2 gerações. E isso é o que eles querem implantar aqui. Você acha que é bonzinho? No vídeo do começo aqui você viu a fala, né? Com orgulho, somos o quê? Comunista. Ele tem orgulho de ser comunista. Socialista comunista. O socialismo seria lindo. Agora eu queria saber uma coisa, isso de verdade. Porque ainda que você tende para a esquerda, ainda que você tenha esse pensamento socialista, muitas pessoas têm famílias, né? Têm filhos. E eu queria saber o que essas pessoas têm a dizer sobre a fala do que eles são contra a família, patriotismo e costumes. É isso que eu queria saber. Eu queria de verdade saber o que essas pessoas que defendem tanto o Lula e o governo dele, eu queria saber o que essas pessoas têm a dizer sobre essa fala dele. Porque não é possível que isso não sensibilizou aquele que, ainda que seja de esquerda, que tem família. Porque um cara que ele quer acabar com a sua família, deixou muito bem claro isso. Eu queria saber que valor que esse cara tem pra você. Se você ainda continua achando que ele é todo amor. O amor venceu. Então, vamos encerrar o programa de hoje aqui e trazer assuntos novos para amanhã. Pessoal, deixa nos comentários aí assuntos que vocês querem que tragam para vocês. Sim, porque a gente vai atrás. A gente vai falar muito das atualidades. A gente vai... Agora é o início, primeiro programa. A gente espera que vocês compartilhem muito isso aqui. Faz corte, a gente vai deixar disponível aqui embaixo no YouTube aqui, se você olhar, tem uma opção aqui de remix, recorte, alguma coisa assim. Faz corte, solta nas suas redes, pega as melhores partes aqui e solta. Isso vai ajudar a gente e a gente vai bater cada vez mais, tá? A gente não vai ter medo não, pode vir pra cima. A gente vai trazer conteúdos maravilhosos pra vocês. É só vocês continuarem aqui com a gente, acompanhar a gente, dar essa força, porque tudo que a gente tá fazendo é por vocês, por nós, pelas nossas famílias. E a gente não vai parar. Quer finalizar com alguma coisa, Everton? Hashtag podcast pela nossa pátria. Não desistiremos, estaremos aqui, traremos novos assuntos, pautas atualizadas para esclarecer você e quem precisa ser esclarecido a respeito de tudo que acontece e passa dentro do nosso país, a respeito desse governo, ou quer dizer, não vou dizer. Não diga. Quem tá ali já sabe o que você queria dizer. Aquele número que vem depois do Nine, qual que é? O Desgoverno. Então, pessoal, sigam-nos nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição os links das nossas redes, Instagram, e tem mais um canalzinho no YouTube. Vai lá ver o amor. Lá é amor de verdade. Estamos todos juntos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Fiquem com Deus.